eu tive fome. E vocês nem viram porque não estão nem aí, viveram numa bolha. Mas esses que são minhas ovelhas conseguiram me enxergar. Onde eles viram fome, eles me viram. Onde eles socorreram um faminto, era como se eles estivessem dando de comer a Deus. Onde eles viram alguém com sede, é como se eles estivessem dando de beber a Deus. Onde eles viram um forasteiro, um indigente, um migrante, um estrangeiro, um sem terra, eles hospedaram, eles empregaram, eles socorreram, eles acolheram, eles facilitaram a vida dessas pessoas. Eu estava nu, mas tu me vestiste. Todo mundo que você olhou e viu, com frio, mal vestido, maltrapilho, rasgado, esmulambado, fedido, não banhado, você banhou, vestiu, cobriu, perfumou, deu de comer, deu de beber, alimentou, acolheu e vestiu. Vocês estão aqui comigo? E no reino preparado antes da fundação do mundo? Porque eu estive enfermo e vocês foram me visitar com todo amor, com toda graça. Vocês não olharam para mim dizendo, isso, gente doente é gente que não tem mais nada para dar, como nas igrejas. Dos Estados Unidos para cá até a Patagônia, essa é a filosofia hoje em dia. Velho não tem nada para dar e doente não tem mais nada para dar e preso não tem nada para dar. Então, não perca seu tempo com essas pessoas, porque elas são atraso de vida, é o que seu pastor diz, seu coach diz, todo mundo diz, a filosofia que você segue diz. E você diz que é de Jesus e não é. Eu te garanto que você não é. Eu estive preso e foste ver. E nada. A maioria dos cristãos, se está preso, eu quero é fugir, quero é distância, sei lá. Quero, se isso pega em mim, e minha reputação se mancha, eu lá vou ser carinhoso e misericordioso com os presos. Jesus diz, vocês vieram para esse lado do meu amor porque vocês me viram preso e vocês foram me ver. Então perguntarão os justos. São esses que Jesus chama no Evangelho de os justos. Os justos não são os que dão dízimo, beijam gasofilácio. Jesus mesmo nunca batizou ninguém. Você ouviu dizer que Jesus batizou a Pedro, Tiago, João, os apóstolos, ou Maria Madalena, ou as irmãs dele, ou quem quer que seja. Jesus mesmo não batizava. Significando dizer, ele pregava, ele ensinava, ele fazia tudo que era importante e essencial. O batismo era uma simbolização, uma herança do João Batista, era um signo muito mais de natureza social, de identificação com um espírito presente naquele tempo, que era um espírito de quebrantamento, de arrependimento, de reconhecimento, era isso que o batismo significava, mas nenhum poder de salvação. Os justos, portanto, o que eles fizeram não teve nada a ver com dízimo, oferta, frequência, batismo, catequese, não. Eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. Eu era forasteiro e me hospedaste, eu estava nu e me vestiste, enfermo e foste ver, preso e foste visitar. Essa é a pauta de Deus para o justo. Parecida com a pauta da sua igreja, não é? Igualzinho. As prioridades da sua igreja, do seu grupo religioso, que fica lá com a mão para cima, dando a Deus para aquele telhado de galpão, de teto preto, sei lá o que, tanto faz, é a mesma idiotice inoperante, como se Deus precisasse desse abano celestial. Ah, o Senhor é o maior, viu? Um Deus egótico, narcisista, que não foi elogiado de manhã, de tarde, de noite, fica com raiva. Meu Deus, eu não queria casar com esse Deus um minuto se eu fosse mulher, porque ele ia bater em mim o tempo todo, eu ia ter que passar o dia lambendo o pé dele. Ô Deus mais diabólico esse de vocês. Mas o de Jesus é aquele que responde aos justos, convidados para entrarem nessa graça desse reino eterno. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos forasteiro e te hospedamos,
ou nu e te vestimos? A gente nunca nem soube de ti quando foi que te vimos enfermo e fomos te visitar. A gente nunca soube de ti, a gente nunca teve ideia, a gente nunca te associou a nada. A gente nunca socorreu ninguém dizendo parece com Jesus. A gente não sabia nem quem era Jesus. A gente não sabia nada. Ouvia esse nome em algum lugar viajando, mas não sei nem quem é. Agora, eu sei quem tem fome, eu sei quem tem sede, eu sei quem é migrante desamparado, eu sei quem está doente, eu sei quem foi preso injustamente, eu sei quem precisa de acolhimento. Eu não sei quem é Jesus, eu não conheço as doutrinas vinculadas ao nome de Jesus, eu não recebi informação nenhuma, mas eu sei quem padece ao meu redor. E aí é o apóstolo João que diz, na primeira epístola dele, no capítulo 5, e a gente reconhece, do capítulo 4 para lá, você devia ler capítulos 4 e 5 todinho. É a mesma mensagem. Quando ele fala que aquele que ama, nasceu de Deus, procede de Deus, vem de Deus, conhece a Deus, é filho de Deus porque Deus é amor. Aquele que ama em qualquer lugar, ele não diz, aquele que foi batizado, que deu dízimo, que frequenta uma igreja, que não falta, que oferece para tudo, que canta no coral. Não, isso aí é tudo invenção de fariseu, de rabino e de todo esse povo que enganou você até o dia de hoje. Você gosta de se enganar. Mas para Jesus, o buraco é infinitamente mais embaixo. É gente que nem sabia, mas manifestava o amor de Deus, como João disse. Agora, se você que diz que é crente, João diz, está lá, primeira epístola, capítulos 4 e 5, diz que é crente, do batismo, do dízimo, da oferta, do culto, da frequência, de tudo mais, lambendo o chão para o pastor, abrindo a porta para ele, meu rei, meu senhor. Tudo isso que vocês fazem numa idolatria das mais nojentas, feias e horrorosas, parecem discípulos do Rajneesh na década de 70. Aí João vem e pergunta, como é que você, dizendo que crê em Deus, que crê em Jesus, que crê no Evangelho, vê o seu próximo passando fome, sede, abandonado, largado, estrangeiro, migrante, preso injustamente, sofrendo miseravelmente, sem ninguém o socorrer, e você olha e o vê, você o enxerga, você tem meios, você tem pão, tem água, tem roupa, tem comida, tem telhado, tem meios. Tem alguma coisa em você que serve para ajudá-lo, que ele não tem, que precisa. Mas você olha e se desvia, faz conforme o sacerdote, o levita, na parábola do bom samaritano, se desvia, vê, mas não quer enxergar, passa de longe, não tem nada a ver comigo, não faz parte da minha bolha. João pergunta, como pode permanecer em você o amor de Deus? Se Deus é amor e os que conhecem a Deus são apenas e exclusivamente aqueles que amam e manifestam o amor dele ao próximo. Porque como é que eu vou manifestar o amor de Deus a Deus? Daqui, é só dizendo ali, ó, ô Deus, estou falando com essa câmera aqui do alto para dizer que eu te amo. Pega essa minha imagem aí, pegou o código do meu amor a Deus. Os anjos do Senhor vão mandar eu enfiar esse código como um supositório de tu em algum lugar onde caiba em mim. Para eu deixar de ser idiota. Porque o culto a Deus está na minha cara. O culto a Deus está com fome, está com sede, está doente, está preso, está enfermo. O culto a Deus está em estado de carência. O culto a Deus é a Jesus, e Jesus está presente na história, na dor humana, na marginalidade humana, na carência humana, na miséria humana, na infelicidade humana, no vazio humano, no desespero humano. E quem quer que se volte para esses e para isso com misericórdia, está servindo a Deus de todo o coração, mesmo que não saiba nada sobre Jesus ou sobre o Evangelho. Está servindo a Deus, porque o Pai de Jesus Cristo não é mesquinho, não é o pastor canalha, narcisista, ególatra, autocentrado, da sua igreja perversa, que não quer nada também com pobre nem com marginalizado. Não. Quem pastoreia esse lugar aí que você chama de igreja é o diabo. Agora, os que são filhos de Deus em Cristo Jesus
mesmo não tendo ouvido doutrina nenhuma da tua igreja e da tua pseudo-salvação, fazendo bem como diz Tiago, irmão de Jesus, mostra-me a tua fé sem produzir obras nenhuma, que não vale nada, porque a fé sem obras é morta. E obras a gente não faz para Deus. Obra não é botar um paletó e ir para um culto 2 horas da tarde num calor infernal. Não. A obra é servir o próximo, nas mais variadas necessidades dele. Pois bem, vem Jesus e diz, são esses os que vêm para cá. São os que mesmo não sabendo o meu nome, praticaram o meu evangelho, porque o meu evangelho não é feito de muitos mandamentos, é um só. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então alguém que mesmo não tendo ouvido o nome de Jesus, lá no interior da Índia ou da China, ou de um lugar distante, está cuidando com amor, com solidariedade, com misericórdia, com bondade, com graça, com alimento, com água, com medicina, com saúde, com hospitalidade, com bondade, o seu próximo, mesmo sem saber o nome Jesus, está fazendo a vontade de Deus, é ovelha de Cristo Jesus, faz parte do aprisco de Jesus e está ao lado direito dessa graça arquetípica, aqui definida nessa parábola. O texto prossegue. Quando foi que te vimos? E o rei dirá, sempre. Em verdade, eu vos afirmo que sempre, 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 em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer tempo, em qualquer geopolítica, em qualquer ambiente, sempre que o fizeste. E lembrem-se, esse é o julgamento das etnias, das nações, das línguas, dos povos, é de gente do mundo inteiro, não é de sionistazinhos, de judeuzinhos, de crentinhos, não, isso aí é o umbigo do engano. Esse povo está preso nessa cova da alienação. Não, aqui é para o mundo inteiro. É uma graça universal. Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, qualquer um. Você pensa que os pequeninos irmãos de Jesus são o quê? Judeus? Ou crentes? Não, ele chamou de irmãos todo ser humano. Ele é o primogênito dentre muitos irmãos, ele é o irmão de todos os humanos, especialmente dos fiéis, mas de todos os que praticam as práticas do amor, da misericórdia, da verdade e da justiça. São irmãos de Cristo e Cristo é irmão deles. Meus pequeninos irmãos, e aqueles que estiveram sem nada, com fome, com sede, abandonados, são os meus pequeninos irmãos. E sempre que vocês, que são filhos do amor, me enxergaram sem saber de mim, mas acharam que era digno alimentar, cuidar, proteger, levantar, instruir, educar, melhorar o caminho, era a mim que vocês estavam fazendo. Sempre. Por isso entrem. Por isso tomem posse. Aí vem o verso 41. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, também, vai falar com esses que estão aqui. Apartai-vos de mim, malditos. É uma palavra forte, mas é aquele acerca de quem a gente não consegue ter bênção para dar. A gente não precisa amaldiçoar, porque as práticas das vidas deles são uma invocação de maldição deles contra eles próprios. Sim, apartai-vos de mim. Sempre tem esse apartai-vos. Aqui não vos conheço, a porta fechou, não sei quem vocês são, nunca andaram comigo, vocês só praticaram iniquidade, fecharam-se a si mesmos, ficaram cegos, surdos, mudos e inacessíveis a toda a dor do próximo. Eles são maus e perversos. É isso que a maldade e a perversidade realizam no coração humano. Por isso o rei dirá, apartai-vos de mim. Vocês não têm lugar comigo, nem no meu reino. É reino de amor. É reino de graça. É reino de bondade. É reino de mansidão. É reino de igualdade. É reino de acolhimento de todos, e de espaço para todos, e de sombra para todos, e de cura para todos. Porque até as folhas da árvore da vida servem para a cura de todos os povos que queiram. Apartai-vos de mim, malditos,
para o fogo eterno. Outra vez, o conceito de fogo eterno, eu já falei sobre isso hoje, não é uma coisa que dura para sempre. Como outro dia eu vi um pastor bondoso, dizendo, eu não creio em Deus como fogo consumidor, porque eu não posso imaginar eu pegar um filhinho meu e jogar no fogo. Eu fiquei com pena dele pela infantilidade da interpretação, porque o texto de Hebreus que fala disso está falando de uma coisa positiva, da purificação, da santificação, para a gente poder ver o Senhor. Não é algo para a gente não ver, é algo que vem e limpa para a gente ver o Senhor. Pois bem, apartai-vos de mim, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Isso aqui nunca foi feito para ser humano nenhum. O cara tem que virar um diabo para poder entrar aí. Olha como não é tão fácil. Você tem que se tornar um ser diabólico. O diabo é que quanto mais fome, melhor. Quanto mais sede, melhor. Quanto mais miséria, melhor. Quanto mais sofrimento, melhor. Quanto mais gaza, melhor. Quanto mais maldade, superpotências perversas, melhor. Quanto mais tiranos, ególatras e narcisistas, melhor. Então vocês gostaram de tudo que o diabo gosta. E vocês se comprometeram com tudo aquilo que o diabo desafia para ser modelo e estilo de vida de vocês. O diabo é o coach de vocês. O ensino de vocês, dos coaches de vocês, veio do diabo. Preste atenção no que o diabo ensina e no que o coach de vocês ensina. É tudo para eu, e para o outro nada. E você e o seu coach têm o mesmo destino. Se essa for a opção final de vocês, ainda dá tempo. Porque isso não foi preparado para você. Não foi. Foi preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer. No fim, é um juízo tão simples. Ninguém pergunta, escuta, você decorou a Constituição, a Confissão de Fé de Westminster, a Confissão de Éfeso, o Credo de Nicéia, o Credo Apostólico. Você decorou? Você leu os livros de catequese católica, ou protestante, ou evangélica? Você foi batizado com o Espírito Santo e falou em línguas? Você foi um dizimista regular? Não tem nada a ver com toda essa idiotice. E você aderiu a ela para poder não ter compromisso com a dor do seu próximo. E você paga o pedágio para não enxergar, não ouvir, não sentir, não se importar. E aí vai ficando anestesiado e catatônico e vai acabar compartilhando a natureza e o destino diabólicos. Agora, tem uma misericórdia de Deus, eventualmente, como eu já disse hoje, vou repetir outra vez, de que esse conceito de eternidade não é de um tempo prolongado, mas é de uma qualificação de consciência ao fim da qual o juízo chega, e pode ser que o juízo seja o de extinção, o de desaparecimento daquele que não quis viver para servir e, portanto, não serve para viver nem para existir. Porque era tudo tão simples. Fome, Jesus disse, vocês sempre terão pobres convosco. Não faltará oportunidade. A terra é o laboratório da prática do amor. A terra é o laboratório da prática do amor. A terra é o laboratório da prática do amor. Aonde há fome, aonde há sede, aonde há estrangeiros forasteiros, migrantes abandonados, aonde tem gente nua e mal vestida, abandonada, sentindo frio, aonde tem gente doente para todo lado e gente presa sem o devido processo legal que precisa ser ajudada. Essas são as pautas do reino de Deus. São as pautas da eternidade, da vida eterna. E como eu dizia antes, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, diz, mostra-me a sua fé sem obras, porque a fé sem obras é morta, e eu, com a prática das minhas obras de amor, compaixão, misericórdia, socorro, serviço, acolhimento, solidariedade, te mostrarei a minha fé. Sem confissão, sem credo, sem declaração, sem gritaria, sem nada. Na prática, às vezes até sem saber desse arcabouço, estruturado teologicamente, sem saber de nada, mas praticando a verdadeira teologia. A verdadeira teologia vai de mim para o pobre. Sou eu, em nome de Deus, chegando até o meu próximo e fazendo uma ponte, uma religação, um religare
Essa é a única religião que diz o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, que agrada a Deus. É aquela que me liga ao meu próximo, que me faz socorrer o meu próximo. Eu não estou dizendo nada novo, eu só estou repetindo o que é eternamente válido. E que Jesus ensinou e os apóstolos também, vocês é que não querem. Pois bem, e eles lhe perguntarão, ainda tem essa cara de pau, porque eles achavam que eles conheciam Jesus. Olha só como eles achavam. E como isso que Jesus está dizendo incide muito mais sobre quem acha que conheceu Jesus do que sobre aqueles que sabem que nunca nem tinham ouvido o nome, nem sabido nada, mas que fizeram tudo conforme Jesus. A grande ironia da história é que, frequentemente, quem nunca ouviu falar o nome dele age como ele muito mais frequentemente do que aqueles que ouvem falar o nome dele e agem contra ele o tempo todo, praticando aquilo que foi o que ele recomendou que nós não praticássemos. E a gente compra o direito de dizer, eu vou dar o dízimo para não precisar me envolver com o evangelho. É isso que acaba acontecendo no fim de tudo. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome? Quando? Porque a pressuposição é que eles sabiam quem era Jesus. É todo mundo crente aqui. Ah, não. Especialmente aquele Jesus lourinho, dos olhos azuis, assim, europeamente renascentista. Se a gente tivesse visto, a gente teria socorrido. Isso é um gato. É coisa de crente. Quando foi que te vimos? Supondo que sabiam quem ele era, ou como ele era, ou tinham imaginações acerca dele, tinham informações sobre ele. Senhor, quando foi que te vimos com fome? Quando foi que te vimos com sede? Quando foi que te vimos forasteiro, sem ter aonde reclinar a cabeça? Quando foi que te vimos nu, ou enfermo, ou preso, e não te assistimos? Quando foi? Jamais! Se tivesse pelo menos havido a alusão ao teu nome, olha, Jesus está em necessidade. Mas a gente só achou que o senhor estava em necessidade na igreja, quando o nosso pastor dizia, estamos precisando levantar para Deus 10 milhões de dólares para construirmos um grande templo, uma torre, ou pagarmos um programa de televisão. Nosso Deus está precisando da sua ajuda. Você trocou o pobre, o faminto, todos os que Jesus disse que eram prioridades, por aquilo que o pastor inventou, camelou, acanalhado da sua igreja, disse que era a pauta de Deus para botar dinheiro no bolso dele. E você acha que conhece a Deus? Quanto mais você diz que conhece a Deus e age contra o evangelho, pior é a sua situação. Então lhes responderá Jesus, o Senhor, o Filho do Homem, em verdade vos digo que sempre, todo dia, toda hora, o tempo todo, sempre, eles pularam em cima desse pessoal. Aquilo que eu contei como uma história do sacerdote do levita se desviando do homem caído na estrada, virou um estilo de vida para vocês. Vocês não querem se incomodar. Vocês não querem nem que pobre frequente a igreja de vocês, onde tem até assento VIP. E veja se isso tem alguma coisa a ver com o reino de Deus. E os caras ainda tentam justificar, e eu fico vendo, meu Deus, como eles invocam juízo sobre eles, e o juízo vai cair na cabeça desse pessoal todo. Todo mundo que pensa assim, que pratica assim, que ensina assim. É a esses que o Senhor responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um desses abomináveis que vocês chamaram de perdedores, de losers, de imigrantes que não servem para nada, de pobres e de africanos amaldiçoados com a maldição de Caim, não é, seu acanalhado e infeliz infeliciano aqui do Congresso Nacional, que diz que a África passa fome por causa da maldição de cão. Cão és tu! Não tenho nem coragem de dizer meu irmão, porque eu não sei que vínculo a gente tem. Não sei que vínculo a gente tem. Então lhes responderá, em verdade vos digo, e sempre que o deixastes de fazer, a questão é a omissão, é a omissão, é a omissão, é o descaso, é a bolha, é o olhar contratado em outra direção, é o coração
empedernido, que não quer sentir nada por ninguém. Eu quero é ter um coração de pedra, porque eu não quero sofrer. Quero sofrer a dor de ninguém, chega. Não quero. Sempre que vocês fizeram assim, e vocês fazem assim todo dia, desprezando os meus pequeninos. Toda vez que vocês fazem assim, vocês fazem isso, infelizmente, sempre. A mim, o deixastes de fazer. A omissão de vocês, o silêncio de vocês. É um grupo pequeno demais que consegue se mobilizar e fazer um mal miserável ao planeta todo, enquanto uma multidão de milhões silencia. Let it be. Deixa o doido governar, elege o doido, protege o doido, abençoa o doido. O cara só fala loucuras e vocês o chamam de nobre. Propõe tudo quanto Jesus disse que era para não fazer e para nós não sermos assim, mas você adota isso como estilo de vida sempre, que é a palavra que Jesus usa aqui. A mim, deixastes de fazer todo dia. Vocês praticaram o anticulto à vida todo dia contra mim, rejeitando e se omitindo em relação ao pobre, ao próximo, aos meus pequeninos. E irão estes conhecer o significado do castigo, da consciência. E se não ficarem chorando de raiva e rangendo os dentes de ignomínia, e se arrependerem, ainda há esperança para eles. No arrependimento, sempre há esperança por uma razão, não esqueça disso jamais. Você quer saber por que o arrependimento é sempre a solução? Porque ninguém se arrepende de fato sem que o Espírito Santo não tenha tocado previamente aquele coração, de modo que quando eu vejo um ser humano arrependido, eu já vejo um ser humano que foi tocado, debulhado e extraído pelo Espírito Santo e aberto para auto-reconhecer a loucura das suas práticas e da sua antivida. Então, se mesmo no inferno tivesse uma gota de arrependimento, o arrependido não ficaria lá. Mas esse choro não é de arrependimento, o ranger de dentes não é de quebrantamento, de tristeza por si mesmo, é raiva. É aquilo que eu já expliquei antes. Esses mergulham na graça de Deus, é a graça do nada, nada, nada vezes nada. Quem não quis viver para amar, vai existir para não existir, porque a única possibilidade de haver vida é se houver prática do amor. Sem amor não há vida. E existência sem amor é melhor cair no nihilo, na não existência.